Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula, mais um encontro aqui no nosso canal. Eu queria que vocês estivessem realmente bem preparados para essa aula, porque essa aula aqui, basicamente, nós vamos mostrar 3 formas para você dimensionar uma escada dissipadora, desde o básico, né, uma forma bem básica e uma forma bastante avançada para você sair dessa aula com toda essa visão aí de dimensionamento de escada dissipadora, tá? E para a gente começar já com o pé direito, eu queria já falar para quem é essa aula. Essa aula é para você que muitas vezes não teve uma carga, né, muito pesada de disciplina na sua graduação. Então saiu da graduação com uma visão ainda muito manca da área, sem saber dimensionar correto, sem saber os métodos que são aplicados hoje no mercado. E quando você se depara com os problemas que nós temos hoje na área de drenagem, muitas vezes você sente que não tem ainda aquela capacitação, porque a faculdade não focou nisso, né? A drenagem fica meio de canto, né? Então, para você que tem dificuldade na parte de dimensionamento, nunca encontra material claro, prático, objetivo, para dimensionar os dispositivos, porque o dimensionamento é um ponto muito importante, pessoal. Basta você pensar um engenheiro que dimensionou errado um cálculo de um pilar, por exemplo, né? Olha o problema que pode dar. E na drenagem também, se a gente dimensiona errado, aí nós temos ali já meio caminho andado para o lado errado, para o lado do problema, né? Então, pessoal, essa aula é justamente para você que é engenheiro civil, que não teve essa ênfase de drenagem na sua graduação, você que é engenheiro ambiental, engenheiro sanitarista, hídrico, agrônomo, existem várias engenharias aí que cruzam, né, com a área de drenagem, e para você também que não atua ainda na área, mas que deseja ingressar nesse mercado e precisa ter segurança do que está fazendo, né? Segurança vem da clareza do processo, né, que você vai desenvolvendo seus projetos e consultorias, tá? Então, essa aula é para vocês. Beleza? Queria me apresentar rapidamente aqui, para quem não me conhece, eu sou José Costa, engenheiro civil, mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais, atuo no mercado há 14 anos e nos últimos 3 anos comecei a compartilhar um pouco desse conhecimento aqui nas redes sociais, tá? Nesses 3 anos nós tivemos aí mini cursos gratuitos, tivemos apostilas, lives, aulas, PDFs, fizemos eventos presenciais, fizemos um evento agora dia 30 de novembro, tivemos também a criação dos nossos treinamentos, da nossa plataforma de capacitação. Hoje nós temos uma pós-graduação também de drenagem, tá? Inclusive, quem quiser se aprofundar nessa área de drenagem, se tornar um especialista aí na área de drenagem, o link está na descrição desse vídeo aqui, e nesse link você vai acessar essa página para fazer o seu cadastro aí, né, para essa aula, para essa pós de drenagem, tá? Essa pós é voltada 100% para drenagem. São 12 disciplinas, 420 horas, validadas pelo MEC, né? E nós temos ali profissionais que estão atuando no mercado. Não são somente professores, mas estão colocando a mão na massa aí para atuar no mercado com projetos e consultorias. Então, um caminho aí para você se especializar na área da drenagem, ok? Então, o link está na descrição aí de vocês, tá? Para a gente começar então, pessoal, já deixa o seu like nesse vídeo se você gosta de temas como esse daqui. Se você conhece 2, 3 colegas que também precisam aí aprender a dimensionar a escada dissipadora, clica aqui em compartilhar e manda direto para eles. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para você estar por dentro de todas essas novidades, essas aulas e esses conhecimentos que nós temos distribuído aqui na internet. Beleza? Então vamos lá então, vou compartilhar minha tela com vocês e vamos iniciar aqui já no nosso começo, né? Só resolver o zoom aqui, que está meio bagunçado. Deixa eu ver se agora foi. Beleza. Então vamos lá. Olha só, pessoal, o que é uma escada dissipadora, tá? É um dispositivo de drenagem responsável por encaminhar o escoamento em trechos de alta declividade, promovendo dissipação parcial da energia. Então tem um trecho A, um trecho B, tem uma alta declividade entre eles. Ao invés de fazer um toboágua aqui, né, vou fazer uma escada com degraus. E ao longo dessa escada, eu vou estar vencendo o desnível e, ao mesmo tempo, dissipando parcialmente a energia desse escoamento, tá? 2 tipos de escada bastante convencionais. Escada de gabião,
está aqui em cima. Perceba que ela é construída, né, com o material gabião. Nesse caso, foi revestido a face dela com concreto devido a altas velocidades, mas toda a estrutura aqui, a base, os degraus, o espelho, parede, tudo em gabião. Outro tipo de estrutura bastante convencional, né, a escada de concreto. Então, as escadinhas aí, que normalmente são escadas menores, né, que são aplicadas a escadas de concreto. E aí, basicamente, a lateral, a base, o espelho também, tudo aí, toda a estrutura, todo o dispositivo é confeccionado com concreto, ok? Então, a escada dissipadora, aqui os dois tipos mais convencionais, uma definição bem prática aqui para vocês. E outro ponto importante, né? Por que nós devemos, né, aprender a dimensionar esse dispositivo? Então, aqui a nossa aula vai ter cerca de 30 minutos. Por que você deve investir esses 30 minutos nesse conhecimento seu? Tá? Por que a gente tem que aprender a dimensionar esse dispositivo? Então, vamos lá. Primeiro ponto, pessoal, porque a gente não viu isso na faculdade. Tá? Então, se você depender do conhecimento só da faculdade, você está lascado para atuar com drenagem. Essa é a real. Tá? A gente tem, assim, disciplinas muito rasas. Eu estou falando, pessoal, de uma forma geral, tá? Forma geral. Claro que tem cursos e cursos de graduação, né? Tem cursos melhores e piores, mas de forma geral, assim, geral, nós temos hoje mais de 1.500 alunos na nossa plataforma. Então, a gente conversa muito com eles, tem muita interação com eles. E, assim, o feedback é, professor, eu sou engenheiro civil, não tive drenagem na faculdade. Sou engenheiro sanitarista, tive pouca drenagem na faculdade. Sou engenheiro ambiental, tive disciplinas de águas, mas não foi focado em drenagem. Então, a drenagem sempre fica de canto, tá? Numa forma geral, ok? Claro que pode ter um curso ou outro de graduação que dê uma ênfase maior, mas eu acho que não, tá? Bom, então a gente não vê na graduação de forma geral. A gente não tem drenagem de uma forma aprofundada na graduação. Então, se depender disso aí, esquece, né? Então, a gente precisa investir aqui um tempo a mais para a gente aprender a fazer isso aqui na prática. Segundo ponto, nem toda escada padrão funciona. Você pode pegar escadas padronizadas aí, né? Até órgãos, prefeituras e tal, vão padronizando escada, geometria de escada, mas muitas vezes quando você vai pegar a metodologia de cálculo por trás, nem existe, né? Ou se existe, é muito defasada, muito aquém, né? Então, você utilizar um padrão sem saber se aquele padrão vai funcionar, eu acho que é um tiro nem no pé, um tiro no peito, tá? Você que vai emitir RT, então é bom você avaliar, dimensionar corretamente a sua escada, ok? Terceiro ponto, pessoal, existem métodos específicos para dimensionar a escada. O problema é que eles não são tão divulgados e conhecidos, mas existem métodos específicos. Não é para aplicar MANI na escada. Já vi vários projetos, pessoal aplicando MANI na escada. É outro tiro no pé e no peito, né? Porque MANI não é para escada, ok? Não é para escada. Então, hoje nós temos muitos alunos aí que não sabiam também dimensionar a escada, né? Desenhavam os degraus da escada lá e era isso aí, né? Agora, é um risco muito grande, porque é você que está projetando, é a sua RT. Então, vários alunos aí relataram, professor, eu não sabia nem projetar, nem dimensionar. Eu desenhava os degrauzinhos lá e era isso aí, né? E hoje já sabe dimensionar. Tá um exemplo claro aí para vocês, ó. É um dos nossos alunos, o Moisés, que passou exatamente por essa mudança e essa virada de chave. Vou até mostrar para vocês rapidamente aqui. Bom, como vocês viram aqui, pessoal, né, um dos alunos aí que basicamente também passaram por essa mudança, desenhava os degraus, agora sabe dimensionar e projetar corretamente, tá?
Outro ponto, pessoal, se você trabalha com projetos de drenagem, tá? Com certeza, né, você vai cruzar inúmeras vezes com a necessidade de escada dissipadora, tá? Se você já não cruzou inúmeras vezes aí, tá? Por quê? Hoje em dia, o nosso tipo de obra de drenagem exige muito, né? Nós temos hoje drenagem de galpão logístico, de área industrial, de área urbana. Então, muitas vezes, nós temos um relevo que não está muito favorável, né? Existem declividades fortes. Então, ali, meu amigo, é escada, né? Uma outra solução ali, mas 90% das vezes vai ser escada dissipadora. Então, se você não cruzou ainda com essa necessidade, você vai cruzar. É só uma questão de tempo, tá? Agora, não espere chegar o projeto na sua mão para você correr atrás de aprender a calcular, dimensionar, né? Aqui já é a oportunidade para isso. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. 3 formas aqui para dimensionar. Primeira forma, boa e velha planilha de Excel, tá? Por que a planilha de Excel? Eu sempre trabalho assim, tá? Eu estudo o método, replico o método da planilha de Excel para entender o que está acontecendo ali, né? Com todas as equações, tudo certinho, todo o processo. Depois que eu consolidei isso daí, aí eu vou utilizar um software, tá? Como o software Cisco ou OpenFOAM, ok? Então, o Excel, para mim, é aquela prancheta de cálculo que eu uso para consolidar o conhecimento. Eu não recomendo você sair usando o software sem saber o que o software está fazendo. Entrar com dado, sair com dado, né? É o outro tiro no pé e no peito, né? Então, pessoal, eu sempre uso planilha de cálculo quando eu vou desenvolver alguma nova metodologia ou entender algum novo método. Então, eu jogo tudo lá dentro, organizo aquelas informações, valido os resultados e aí sim eu vou para um software como o Cisco, que é uma segunda forma de você calcular escada dissipadora. E a terceira forma, que é bem mais avançada, é trabalhar com o software OpenFOAM, que eu vou exemplificar aqui para vocês também, tá? Alguns resultados. Bom, então em relação à planilha de cálculo, olha só, eu tenho uma planilha aqui, que é uma planilha voltada para a escada dissipadora com regime de escoamento Nipple Flow. O que é o regime de escoamento Nipple Flow? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou pegar uma pranchetona em branco, deixa eu ver se eu tenho já aqui no jeito. Não, deixa eu pegar aqui para vocês, só um minutinho. Beleza. Então, olha só, pessoal. Imagine que você tem uma escada dissipadora aqui, ó. Ok? E aí o seu escoamento está se comportando da seguinte forma. Ele vem aqui, impacta aqui o patamar, pode gerar um ressaltozinho, impacta o patamar, pode gerar um ressaltozinho, impacta o patamar e assim vai, né? Beleza. Isso daqui, pessoal, é um regime de escoamento conhecido como Nipple Flow. Ok? Então, essa queda consecutiva aqui nos patamares. Agora, tem um outro tipo de escoamento que normalmente funciona mais para escadas com relação mais inclinada aqui, né? O patamar e o espelho, aonde a água ela desce na diagonal aqui, ó, tá? E formam-se uns vórtices aqui em cada degrauzinho, tá? Esse daqui já é um escoamento conhecido como skimming flow, tá? Perceba que há diferença neles, certo? O Nipple Flow, você tem as quedas consecutivas e a possibilidade de formação de ressalto aqui em cada patamar. O Skimming Flow desce na diagonal e formam-se vórtices, tá? Então, essa planilha aqui é uma planilha para escoamento Nipple Flow. Ah, mas se for Skimming Flow, aí tem que usar uma outra planilha, porque os métodos são diferentes, tá? Essa planilha aqui, ela tá, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Aqui, ó. Ela está disponível dentro da nossa plataforma sobre as águas, que é uma plataforma de treinamento, né? Tem uma parte só de planilha, tá? Aí quando a gente filtra aqui, ó, escada, ó, tem a Nipple Flow e tem a Skimming Flow, tem as duas, tá? Então os métodos mudam, por isso que a gente separou aqui em duas planilhas. Na verdade, pode ter até uma subdivisão interna aqui que a gente não vai entrar muito no mérito, né? Mas dentro do Nipple Flow pode ter subdivisão, do Skimming Flow também, né? Então aqui existem as planilhas para isso, tá? Então essa planilha aqui, pessoal, por exemplo, nós temos alguns dados de entrada, que aí você já tem que ter em mãos, por exemplo,
Vazão de projeto. Pô, isso aqui você tem que ter, tá? Imagine que você vai... deixa eu apagar isso aqui, ó. Imagine que você vai projetar uma escada no seguinte cenário, que é bastante comum isso aqui acontecer, tá? Pegar aqui. Então, imagine que eu tenho aqui um loteamento, tá? Aí tem a ruazinha aqui, tem aquele cul-de-sac, aí tem aqui uma outra ruazinha, cul-de-sac, mais uma ruazinha aqui, cul-de-sac, né? Então, bem simples aqui, tá? Aí o que acontece? Você vai fazer a drenagem convencional, então vem aqui a rede de drenagem, né, nesse ponto aqui, vem a rede de drenagem aqui nesse ponto aqui, tá? Então vão ter lá as bocas coletoras, né? Aqui o ramal de ligação, né? Então todo aquele esquema convencional lá de drenagem e tal, tá? Bom, beleza. Imagine que a gente vai, então, ter um PV aqui nesse ponto, que vai receber aqui a água daqui e vai receber a água daqui, tá? E aí chega no final aqui do nosso loteamento, tem uma descida, tem umas curvas topográficas aqui, umas curvas de nível, tá? Até chegar aqui num curso d'água, que fica lá embaixo, ok? Então, o que a gente vai ter que fazer? Bom, vou ter que projetar uma escada aqui, ó. Tá? Porque se eu lançar direto aqui em cima, o que vai acontecer? Vai abrir um buracão aqui, ó, né? Porque a água vai descer nesse talude com velocidade e vai gerar uma erosão. Então tem que descer de forma controlada, por isso a escada. Agora, qual que vai ser a vazão que vai chegar nessa escada aqui, né? A vazão que vai chegar nessa escada possivelmente vai ser toda essa área aqui, ó. Tá? Então toda essa área aqui vai ser área de contribuição, né, que vai jogar nesse PV e vai descer para a escada. Então aqui, pessoal, você já vai ter que ter feito, né, o seu dever de casa aí de cálculo hidrológico, né? Então, utilizando o método racional aqui, ó, C visibilizar, dividido por 3,6, né, que tá uma vazão aqui de projeto que vai chegar na escada, tá? Então, o que está na planilha aqui, ó, já pressupõe que você já fez seu estudo hidrológico, fez o dever de casa. Qual que é a largura da escada? Bom, imagine que essa rede aqui, ó, na saída da escada, seja uma rede dupla, então, de 1 metro aqui cada rede, tá? Então, só aqui, pessoal, eu teria um pouco mais de 2 metros. O que a gente poderia propor? Poderia propor uma escada aqui, ó, com 4 metros, tá? Porque aí ficaria aqui uma folguinha aqui de 1 metro para cá, uma folguinha de 1 metro para cá. Só não posso propor a escada com menos de 2 metros, né? Senão ela vai barrar aqui bem a saída aqui da vazão na minha rede, ok? Então, 4 metros de fundo, né? Vamos propor aqui 4 metros de fundo. Altura e comprimento do espelho. Isso aqui vai depender totalmente dessa topografia aqui, ó, tá? Então, imagine que eu faço um corte aqui, nesse sentido, e tem um perfil longitudinal, aonde esse perfil ele tá mais ou menos assim, ó. Tá? Um perfil mais ou menos assim. Beleza. Esse perfil, eu vou ter que pegar uma inclinação média dele para propor a escada. Nesse caso aqui, a gente vai propor uma escada 2,5 para meia, 2,5 para meia, 2,5 para meia, 2,5 para meia, 2,5 para meia. E aqui o final. Tá vendo aqui? Segue o perfil longitudinal, mas com uma relação conhecida de medidas, né? Então aqui 2,5 para meio de altura do espelho. Tá? E obviamente você vai ter que fazer um corte longitudinal para ver a declividade, ver qual que vai ser a relação, né? E qual que é o desnível total? Bom, aqui o desnível total é justamente esse desnível que a gente vai ter aqui de toda a escada, que nesse caso é o HD, né? Nesse caso é 5 metros, tá? Beleza, então se eu tenho aqui 5 metros, né? E eu tenho aqui degraus de meio metro de altura, eu tenho 10 degraus, certo? Cada degrauzinho meio metro de altura, tenho 5 metros de desnível, então 10 degraus, tá? E a minha declividade aqui, 2,5 para meio, vai dar 11 graus ou 20%, tá? Que é a mesma coisa. Beleza? Então tá, aqui é só dado de entrada, tá, pessoal? Isso daqui é a primeira forma de calcular a escada.
Feito isso, aí nós temos que calcular a vazão unitária, que vai ser vazão total dividido pela largura da escada, que eu já tenho aqui, ó, vazão e largura, que vai me dar meio metro cúbico por segundo por metro. Beleza. Próximo passo, pessoal, deixa eu dar um zoom aqui. Calcular a profundidade crítica. Como é seção retangular, então aí eu calculo com a vazão unitária, que eu já tenho, dividido pela gravidade. Vou ter aqui o meu Y crítico, minha lâmina crítica, ou seja, quando o fluido for igual a 1, né? Terceiro passo, calcular a relação do espelho pela lâmina crítica. Então, eu já tenho aqui o meu espelho, já tenho aqui a minha lâmina crítica, só fazer a divisão vai dar 1,69, tá? Tudo isso, pessoal, para a gente fazer uma classificação de escoamento da escada. Como assim, professor? Lembra que eu falei que a escada pode ser nipple flow ou skimming flow? Beleza. Eu não sei que tipo de escada é, então a primeira coisa é saber se vai ser nipple flow ou skimming flow, porque cada classificação vai me oferecer uma sequência de equações diferentes, tá? Como que eu faço isso? Nesse ábaco aqui, ó, nós temos no eixo horizontal a declividade da escada longitudinal, que nesse caso é 11,31%, então mais ou menos aqui, ó, tá? Nessa faixa aqui perto do 10, né? 11 graus, desculpa, tá? 11 graus. E aqui no eixo vertical é S sobre Y crítico, que é esse valorzinho aqui, ó, 1,69, que vai ser mais ou menos aqui. A intersecção dos dois pontos tá dando em cima da faixa preta aqui, ó, que é um regime nipple flow com ressalto parcialmente desenvolvido, ó, tá vendo aqui embaixo? Parcialmente desenvolvido, ok? Por quê? Porque meu patamar não é tão grande a ponto do ressalto acontecer no patamar, se desenvolver de forma completa para depois sofrer outra queda. Tá? O patamar é um pouco menor, então começa o ressalto, mas já tem outra queda. Então ele é parcialmente desenvolvido. Beleza? Feito isso, vamos então para os cálculos, mão na massa aqui, ó. Esse parâmetro drop number, que é o número de queda, correlaciona a vazão unitária com a altura do espelho. Sempre que você for calcular escoamento com degraus, você vai precisar calcular esse drop number inicialmente, tá? Que nesse caso é 0,2 adimensional. Então, só substituir a vazão unitária que a gente já tem e o espelho que já tem. Comprimento de queda. O comprimento de queda vai depender do espelho e também do drop number e vai nos resultar em 1,40. O que é o comprimento de queda? Imagine aqui que o escoamento, né, está acontecendo aqui nessa escada, ó. Então ele salta aqui e impacta nesse ponto. Comprimento de queda, o LD, vai ser a distância do espelho até o ponto de impacto. Tá? Esse aqui vai ser o nosso LD. Depois, comprimento total do ressalto. Esse comprimento total do ressalto leva em consideração alturas conjugadas Y2 e Y1, que a gente vai ver, e calcula um ressalto de 2,78. Então, imagina só, impactou aqui, começou a formar... começou a formar o ressalto aqui, né? E ele precisaria ter uma extensão de 2,78 para acontecer de forma completa, mas a gente não tem, né? Então, por isso que é um ressalto parcialmente desenvolvido. Ó, no meio do caminho, ele cai aqui de novo. Tá vendo? Ele precisaria ter mais espaço aqui para se desenvolver por completo. Ok? Y1 e Y2 vai ser justamente essas medidas aqui, ó. Então, o meu Y1 vai ser aqui, essa altura aqui, e o Y2 no ressalto. Certo? Beleza. Então, como calculo Y1 e 2? Y1 depende do drop number e o S, né? Eu passo o S para o outro lado multiplicando. Calculo Y1. Y2 depende também do drop number e S. Passo o S para o outro lado multiplicando. Calculo Y2. Beleza? Então, olha só, Y1 13 centímetros, Y2 54 centímetros. Tá, mas para que isso? Primeiro, para você calcular o ressalto, que a gente já viu aqui em cima, né? Então, use os dois parâmetros. E segundo, para você calcular a altura da parede lateral, para comportar todo esse escoamento, né? Lembra que aqui a gente definiu 4 metros de fundo, ó, mas não definiu a altura, né? Claro que a altura aqui no mínimo, o mais indicado, né, é que tenha aqui pelo menos 1 metro, né, porque é a altura da própria rede, o diâmetro da própria rede, né, a gente tem que calcular essa altura. Então, o cálculo da altura é 1,40 vezes o Y2. 1,40 é basicamente 40% a mais o Y2, que dá uma altura de parede de 80 centímetros. Se eu estou trabalhando com 1 metro, né, tá dentro, então posso manter 1 metro aqui sem problemas, tá?
Beleza. Depois eu entro numa seara de energias. Então, quando a gente fala escada dissipadora, ela dissipa parte da energia gerada aqui na escada. Então, energia máxima, que vai levar em consideração o nosso desnível total, que é 5 metros, mais 1,5 vezes o Y crítico. Então, eu tenho a minha energia máxima de 5,44. Energia residual, né, ou seja, é aquela energia que sobrou, ou seja, tem energia total, tem energia dissipada e tem energia que sobra. Se eu tiver uma dissipação total da minha energia, não existe mais energia parcial, residual, né? Mas eu sempre vou ter uma residual ali. E aí tem uma equação bem cabulosa aqui, né? Uma equação maior, que essa primeira equação aqui do A, né? Que é o nosso parâmetro aqui, que entra aqui depois na equaçãozinha, né? Aqui está como uma letra grega, mas seria o A aqui, tá? Nessa letra grega. Então aqui vamos olhar essa primeira equação. Ela é bem, meio grandinha, mas depende só do espelho, do comprimento e da lâmina crítica, tá vendo? Então SL e DC. Então assim, esses parâmetros a gente já tem, só jogar na equação como está aqui e boa, tá? Já calculei o parâmetro A aqui. Agora, essa outra equação aqui é um pouquinho mais complicada. E essa letra grega depende aqui do meu A, tá? Então é a mesma coisa que o A, tá? Agora, eu tenho aqui o N, que é o número de degraus que a gente viu lá no começo, né? Que seriam aqui 10 degraus, tá? Então vamos lá de novo. Essa letra grega é o A, esse N é o número de degraus, o DC vai ser a lâmina crítica, o H que vai ser a nossa altura, e aí eu vou ter uma somatória, né? A somatória de N menos 1, ou seja, de 10 menos 1, depois de 9 menos 1, né? E aqui eu vou ter dentro aqui no meu parênteses 1 menos o A, né? Que é esse parâmetro aqui. Então, se você for olhar aqui a equação, ela fica bem grandona, né? Porque eu estou fazendo aqui uma somatória, desde lá do número de degraus máximo, né? Até o número de degraus mínimo. Ok? Então, perceba que vai aqui de elevado a 1 até elevado a 10, que é o número dos degraus, tá? Bom, feito tudo isso, a gente calcula aqui, então, a energia residual, que é 0,82. Então, se eu tenho a máxima, que é 5, e eu tenho a residual, que é 0,8, a dissipada vai ser uma menos a outra, né? Então, a dissipada vai ser a máxima menos a residual. Então, o que dissipou de energia? 4,62. Ponto, tá? Então, energia dissipada, 4,62. Energia máxima, 5,44. Energia residual, 0,82. Quando eu faço uma relação dessas energias, eu chego na minha eficiência. Então, a eficiência de dissipação de 85%. Tá? E por fim, pessoal, o que nos importa aqui, velocidade final, né, do escoamento, que está dando 3,64. Por quê? Velocidade vai ser vazão pela área, e a área vai ser a base vezes a lâmina crítica aqui, né? Que no caso não é a crítica, o YC, né? Mas é a lâmina com a menor altura, que é justamente nesse impacto aqui, ó. Tá? Nesse impacto aqui. Tem a menor altura e maior velocidade, né? Então, B vezes Y1, né, que é a área, aí eu calculo a velocidade por 3,64 e um FRUD aqui, inclusive, de 3,14, que quando a gente fala de escada dissipadora é sempre super crítico, tá, pessoal? Dificilmente não vai ser super crítico, tá? Então, eu sei que o meu material tem que suportar 3,64 metros por segundo, eu sei que a minha escada dissipou 85% de energia, eu sei que a minha altura da parede aqui tem que ser de no mínimo 80 centímetros. Com isso, então, eu tenho subsídios para dimensionar minha escada, né? Então, vou colocar aqui 1 metro, que é maior que 80, a relação de patamar está ok. Tem que colocar um material aqui que resista 3,64 metros por segundo de velocidade, ok? Então, pessoal, dessa forma aqui, a gente tem, assim, bem destrinchado, bem o passo a passo, para você entender as equações e tudo mais. A partir do momento que isso aqui entrou na sua cabeça, depois se você quiser rever essa aula com mais calma, refazer aí com você, se você já for aluno da plataforma, quiser baixar a planilha lá dentro e rodar aí junto com a planilha, né? Fica aí a cargo de vocês, tá? Mas a segunda forma que eu queria mostrar é utilizando o software Cisco, que é uma ferramenta gratuita, onde nós vemos aqui nas estruturas hidráulicas, escoamento em degraus, regime de escoamento em degraus e ok, tá? Então, vai pedir aqui os dados de entrada, vamos pegar aqui o mesmo exemplo, 2, largura de 4,
altura do degrau de meio, comprimento de 2,5, tá? Então, se eu rodar isso daqui, vai dar exatamente igual a planilha, né? Vou calcular aqui para a gente ver, ó. Perceba que a nossa intersecção vai dar muito próxima aqui à intersecção do nosso gráfico, ó. Deixa eu dar um ok, tá vendo? Muito próximo aqui, então, regime aqui também de escoamento em degraus, né? Como Maple Flow e tal, né? Bom, então, para não fazer exatamente a mesma coisa, vamos mudar a vazão para a gente rodar um cálculo Skimming Flow. Perceba que a vazão aqui, ó, para o escoamento se encaixar como Skimming Flow é no mínimo 5,25, tá vendo? Então, vou colocar uma vazão aqui de 6 para a gente calcular um regime Skimming Flow. Esse pontinho aí, intersecção, vai ficar abaixo da linha azulada, meio esverdeada aqui, né? E o escoamento é Skimming Flow. Vou abrir aqui, então, desnível total, 5 metros e calcular. Beleza? Então, eu tenho aqui em cima dados de entrada, tá? E aqui embaixo eu tenho profundidade aerada do escoamento, velocidade do escoamento aerado. Por quê? Quando eu tenho a escada Skimming Flow, né? Fazer um desenho dela aqui assim, ó. Dependendo do comprimento da escada e do desnível, eu posso ter um escoamento aerado. Então, a água ela vem lisinha aqui, ó. Daqui a pouco ela começa a entrar bastante ar nela e ela começa a ficar bastante aerada, tá? Então, aqui eu tenho um cenário, né, de escoamento aerado numa escada Skimming Flow, e aqui eu tenho um cenário do escoamento não aerado, né? Então, ela pode se dividir em duas etapas aqui. Então, por isso que a gente tem a velocidade aerada, escoamento aerado, né, a altura também, e nós temos a profundidade final do escoamento e a velocidade final do escoamento. Justamente nesse ponto final aqui, a gente vai ter um impacto da água na base, né? Que a gente tem até que proteger essa base, que a velocidade é elevada. Tá? Aqui, por exemplo, 5,25 metros por segundo. Tá? Energia residual e altura da parede. Aqui em visualização, a gente vê graficamente aqui um pouco desses parâmetros, tá? E a gente tem o início da aeração, que é esse LA. Então, tem que ter uma escada com um LA aqui, de 9 metros aqui, ó, no mínimo, né, para começar a ter aeração. Risco de cavitação quase nulo, né, porque a velocidade tem que estar muito mais alta, em torno de 20 metros por segundo, então bem tranquilo. E aqui, por fim, a gente consegue exportar isso aqui para Excel também, de uma forma mais organizada, ok? Então, são duas formas, a primeira no Excel, a segunda utilizando aqui o software Cisco, tá? Outra forma da gente avaliar, de forma assim mais avançada, as escadas, né? É justamente trabalhando com o software OpenFlow, tá? Deixa eu tirar o zoom aqui. Só destacando, pessoal, que daqui a pouco eu vou passar algumas dicas de ouro aqui para os seus projetos de escada também, tá? Então, software OpenFlow, né? Olha só, esse daqui foi um modelo que um dos nossos alunos aí desenvolveu, tá? Então, uma escada, ele roda um cálculo em 3D, tá? Com as 3 dimensões, então vê o escoamento acontecendo com as 3 dimensões. E aqui você vê no tempo inicial e aqui já um tempo avançado. Então, perceba o jato de água aqui nos degraus, né? A paleta de cores, ó, o amarelinho é próximo de 5 metros por segundo, o azul é quase zero e vai ficando vermelho, vai ficando mais veloz, né? Então, aqui na escada eu julgo que deve ter dado uma velocidade próxima de 8 metros por segundo aqui, tá vendo? A formação do ressalto, o segundo deságua aqui para outra caixa, né? E aqui também uma pequena animação aqui desse processo que pode ser feito dentro do OpenFlow, tá? Então, olha só o passo a passo aí do escoamento, né, da água, a dissipação, as velocidades, o jato na segunda caixa, a caixa enchendo também, né, a segunda caixa enchendo, tá? E por aí vai. Certo? Então, esse software, pessoal, ele é muito potente. Você consegue fazer quase tudo dentro dele. Então, aquela coisa, o que você não conseguir resolver dentro da planilha e no Cisco, né? Aí você tem o recurso do OpenFlow. O ideal é que você nem use o OpenFlow, né? Porque ele é mais complexo, vai dar mais dor de cabeça. Mas, se você tem um caso que não se encaixa na faixa de validação das planilhas ou do Cisco, aí, meu amigo, você vai ter que usar, né? E graças a Deus que tem o OpenFlow para você usar. Inclusive, dentro da nossa plataforma também, nós temos um treinamento aqui, ó, completo de OpenFlow, né? Onde a gente mostra que outros modelos, tem até um modelo aqui de microdrenagem que a gente fez rede IPVs, né?
se eu não me engano, deve estar no finalzinho aqui, ó. Aqui, ó. Microdrenagem em 3D. Então, a gente fez aqui as redes e os PV. Então, aqui dá para ver a água passando pelos PVs, ó. Tá? Passando aqui pelos PVs. Ok? Então, aqui é a modelagem bem bacana. Então, isso aqui você aprende tudo dentro da plataforma aqui, né? Que nós temos consolidado esse material. Ok? Então, pessoal, olha só. Não para por aí, tá? Porque tem algumas dicas aqui que você tem que ficar muito esperto, tá? Tem que ficar muito esperto. Até destacar aqui essas dicas de ouro aqui, tá? Por quê? Porque tem muito de faixa de validação, alguns cuidados extras aí que você não pode vacilar. Exemplo, tá? Não existe método, tá, para escada trapezoidal. Primeiro ponto. Ah, mas eu já vi escada trapezoidal, eu também já vi e tal, mas não tem método de cálculo. Então, a pessoa acaba extrapolando um pouco o método convencional para fazer escadas como essa daqui. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Então, carece um pouco mais de estudo esse tipo de dispositivo, tá? Ou até modelagem no OpenFOAM e tudo mais para entender um pouco mais a dinâmica. Mas método para isso mesmo não tem, tá? Pode ser que até funcione, como eu disse, né? Mas método não tem, tá? Outro ponto aqui, pessoal. Os métodos convencionais levam em consideração o FRU de menor que 1 na condição de entrada. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer aqui, ó, mostrar uma imagem de laboratório para vocês. Isso aqui é uma escadinha de laboratório. A maior parte delas é feita de acrílico, como essa daqui, tá? Só que olha a entrada dela, ó. Ela vai subindo o nível d'água, vai enchendo o reservatório e aí ele verte. Então a entrada é FRU de menor que 1, tá? Se eu tenho no projeto já a entrada da escada com fluido maior do que 1, quer dizer que eu já posso ter um jato, uma projeção que vai me fugir aqui do método convencional de escada das planilhas lá, né? Então pode ser que eu já tenha uma velocidade muito alta na entrada e isso aqui salte alguns degraus. Então foge um pouco dessa metodologia, tá? Outro ponto, né, pessoal? Para ter mais aprofundamento nesse tema, participe aí da plataforma sobre as águas. Fica essa recomendação aí para vocês também. Tá? Como eu já mostrei aqui para vocês, essa plataforma a gente tem aí diversos treinamentos, né, para você aprofundar esse conhecimento aí na parte de escada dissipadora também, né? Também, ok? Então aqui nós temos um treinamento que é de drenagem urbana. E dentro desse treinamento aqui, nós temos aulas só para a escada dissipadora. Tem um módulo só de dissipação de energia. Tá? Então, se a gente for ver aqui, ó, a dissipação de energia, né? E tem aqui o passo a passo para você calcular vários dispositivos, entre eles aqui escadas dissipadoras. Ok? E por fim aqui, pessoal, na base da escada ainda vai precisar de dispositivos de dissipação de energia. Tá? Ah, mas a escada não vai dissipar? Vai dissipar parcialmente, mas na base dela pode ainda ter erosão. Um exemplo disso, ó, vou mostrar um videozinho que eu postei um tempo atrás no LinkedIn. O pessoal gostou, que mostra justamente esse processo de erosão na base da escada. Então, a escada dissipa parcialmente o escoamento, mas na base dela ainda chega uma alta velocidade, na maior parte das vezes, né, para o tipo de solo local. Então, por exemplo, ó, aqui, ó, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ó. Vou maximizar. Então, dá umas travadinhas aqui. Bom, está dando para ver. Agora ficou melhor. Lá. Então, olha só, pessoal. A água está descendo pela escada e começa a lavar, solapar ali, ó, a base da própria escada. Se não tomar cuidado, esse buraco aí de solapamento pode ficar tão grande que pode solapar a própria estrutura da escada, né? E a escada vinha ruínas aí. Então, existe uma necessidade de proteger o pé da escada ali para a gente não sofrer com isso daí ao longo do tempo. Ok? Deixa eu tirar daqui agora. Deu uma travadinha aqui. Bom, então, só voltar aqui minha tela, deixa eu ver se consigo tirar daqui. Aqui. Beleza, foi. Então, pessoal, recapitulando, tá? Nessa aula aqui a gente viu o que é uma escada dissipadora, efetivamente, quais são os tipos de escada mais usuais aí no mercado, né? A gente viu ali também o porquê que é importante
aprender a dimensionar a escada dissipadora, tá? A gente viu 3 formas para dimensionar a escada dissipadora e dicas aí especiais aí para você que vai desenvolver projetos do tipo, ok? Então, pessoal, se você gostou aqui dessa aula, já deixa o seu like aqui, não saia antes de deixar o like, compartilhe esse vídeo com outros amigos aí da área também e se inscreva no canal para você estar por dentro de todas as novidades. Beleza? Vou ficando por aqui, agradeço aí a atenção de vocês, link aqui na nossa pós-graduação que vai começar em janeiro de 2025, está na descrição, entre aí e faça o seu cadastro para a gente fazer um bate-papo com você, né, e fazer esse processo seletivo dos alunos. Beleza? Então, fica com Deus, até a próxima, tchau, tchau.